Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Simone Guerreiro e hoje a gente vai crochetar uma receita 2 em 1, tá? Ó, essa peça aqui pode ser ou um corselet ou um vestido e a gente vai fazer uma saia bem bacana. Vamos usar o fio Brisa Star, que ele já é maravilhoso. Olha o brilho dele. Vem comigo. Amores, vamos começar aqui então pelos materiais. A gente vai usar o Brisa Star, que é esse fio maravilhoso, já no novelo, né? Então, assim, imagina quando a gente crochetar com ele, o efeito que vai dar isso aqui, tá? Vamos usar, então, este fio. Tem outras tonalidades, caso alguém queira dar uma procurada. A gente vai usar também, ó, agulha de crochê 2,5. Você pode usar a 2, se você tiver o ponto muito frouxo. Pode usar 3, se você quiser deixar mais fluidinho, tá? Para o meu ponto, a 2,5 ficou ótima. Tesoura, aqueles materiais básicos, né, gente? Agulhinha para arrematar, marcador e uma fita métrica. Vamos lá. Bom, esse vestido, ele é feito em módulos, tá? Que ao longo aqui do nosso vídeo eu vou explicando para vocês. A gente começa pela parte do busto. Então, eu começo aqui com as correntes. A receita, vocês vão conferir todas as medidas e os pontos, quantidade na receita, tá? Então, a gente começa aqui e a gente faz aqui uma meia lua, tá? Um crochê que ele vai andando assim. Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que faz o início, tá? E depois que a gente termina essa parte, a gente já faz aqui essa continuação das costas, tá? E a gente tem aqui também um detalhezinho na frente. Vou mostrar pra vocês. Então, a gente vai fazer as correntes iniciais, tá? Que pro tamanho M são 8 pontos, se eu não me engano, tá? Então, mais as correntes aí pra você simular o primeiro ponto. Mas aí vocês conferem direitinho na receita, tá? Então, eu já uso o primeiro nozinho, costumo usar sempre como um ponto, principalmente nesse trabalho que a gente vai fazer aqui, aumentos nesse ponto, tá? Então, suponhamos que eu tenho aqui a quantidade de ponto que eu preciso, tá? E os 3 primeiros pontos, sempre eu vou usar para simular o meu primeiro ponto aqui no quarto. Então, eu vou começar a fazer ponto alto no 5º ponto, tá? Então, vai fazendo esses pontos, aí chegou no último ponto, serão os aumentos, tá? Então, aqui, nesse único ponto, aqui nesse pontico, a gente vai colocar todos os aumentos, todos, tá? Que, se eu não me engano, também aqui para o tamanho M, eu usei 8 pontos aqui, né? Todos dentro desse mesmo buraquinho. Então, vai colocando todos os pontos dentro do mesmo buraquinho, tá? Terminou de colocar, eu tô colocando aqui, gente, aleatoriamente, tá? Essa aqui é só uma amostrinha, tá? E vai ficar mais ou menos assim. Aí, vai voltar nesses pontos aqui, fazendo do outro lado um ponto em cada ponto, tá? Aí, claro, sem aumentar, até vocês chegarem na ponta. Fez a carreira toda, agora a gente vira e todas as viradas serão assim, tá? Um ponto baixo e 2 correntes para simular o seu primeiro ponto. E depois, vai seguir fazendo um ponto alto até o 7º ponto, tá? Isso vai acontecer em todas as carreiras, tá? Vocês vão marcar o quê? Porque esse trabalho ele vai crescendo, né? Então, vocês vão fazer no início 7 pontos e depois vai começar os aumentos numéricos, tá? E onde que vai acabar? Onde que vai parar de fazer aumento? 7 pontos antes de finalizar a carreira, tá? Então, ó, aqui. Ó, eu fiz a primeira parte, aí veio aqui a segunda carreira. Segunda carreira, fiz 7 pontos, fui aumentando em todos os pontos, eu aumentei todos, e parei de aumentar, faltando 7 pontos. Próxima carreira, vai aumentos numéricos, então é aquele que você aumenta um e um não aumenta, aumenta o outro não aumenta. Na próxima, 2 não vão ser aumentados, 1 aumenta. 2 não aumenta, 1 aumenta. Próximo, 3 não aumenta, 1 aumenta. E assim, sucessivamente. Só que sempre marcando isso e usa marcadores que vai ajudar muito, tá?
Os 7 primeiros pontos nunca serão aumentados e os 7 últimos nunca serão aumentados, que na verdade são, né, aqui era o mesmo ponto, o mesmo buraquinho de ponto e depois ele se divide. Então, fez 7, faz os aumentos, faltou 7 pontos, não aumenta mais. Será assim em todas as carreiras. Então, aqui, né, para quem não sabe o que é o aumento, aumento significa fazer 2 pontos no mesmo ponto da carreira anterior. Então, aqui, ó, digamos que eu já fiz os meus 7, cheguei aqui no meu ponto de aumento, ó, naquele pontinho onde eu fiz todos os aumentos. Aí, nessa segunda carreira, eu vou aumentar todos, ó. Então, dentro desse mesmo ponto, eu vou lá e faço mais um ponto. Próximo, a mesma coisa. Vou lá, faço 2 dentro dele. Vai dando a volta fazendo isso até eu chegar ali nos últimos 7 pontos. Cheguei nos meus últimos 7 pontos, eu não vou mais fazer aumento e faço normal. Viro o trabalho, 7 pontos, começo meu ciclo de aumento, tá? E aí, à medida que esse trabalho vai crescendo, nas últimas carreirinhas, o sistema de aumento é um pouco diferente, mas tá tudo na receita, porque aí a gente não aumenta tanto para que ele não abra demais, essa parte não abra demais, tá? E aí, finalizou essa parte, já vai fazer essa partezinha aqui. Então, digamos que eu já tô aqui com todo o meu trabalho pronto. Digamos que eu já terminei todas as minhas carreiras aqui do busto. O que que eu vou fazer? Eu simplesmente vou virar o trabalho e vou fazer ali os meus pontos altos primários e vai fazer os pontos até a quantidade, né, sugerida na receita. Então, digamos que é essa quantidade aqui que eu preciso fazer, ó, tá? Aqui, pronto. Pra ficar mais ou menos parecida a altura. Então, digamos que é esse tanto que eu preciso fazer. O que que eu vou fazer? Virar o trabalho e vou fazer aí a quantidade de carreiras pedida, tá? Virando sempre todas as carreiras e fazendo os pontos, agora sem aumentar, tá? Agora a gente não vai mais aumentar, porque aí é essa partezinha aqui, ó, né? Ó, carreiras lineares até completar tudo, tá? E aqui, ó, vai fazer essa mesma partezinha com a mesma quantidade de pontos, só que somente uma carreira, tá? Somente uma carreira. E agora aqui eu quero que vocês se atentem para uma dica que eu vou dar para vocês. Então, eu tenho aqui a minha outra parte, tá? Que vocês vão desenvolver duas partes iguais, tá? Só que aqui tem uma pequena diferençazinha, que no nosso olhar técnico a gente percebe, tá? Então, aí fica a dica para vocês prestarem atenção para isso não acontecer no de vocês, ou, se vocês não se importarem, tudo bem. Ó, aqui é o lado direito da minha primeira carreira, né? E aí, eu terminei tudo e vim sem cortar o fio fazendo essa parte. Essa parte eu fiz da mesma forma. Quando eu terminei, eu fui fazendo. Só que aí, ela ficou espelhada, né? Ou seja, eu tinha que ter feito o quê? Eu nem quis refazer, tá? Pra mostrar isso pra vocês, ó. Tá? Eu tinha que ter feito o quê? Porque assim fica igual, ó. Os dois lados direitos da minha primeira carreira. Eu tinha que ter cortado o fio e feito esse trabalho aqui, ó, deste lado, tá? E eu não cortei, eu fui fazendo automático como nessa aqui. Então, aqui, ó, ficou uma parte com a primeira carreira do lado avesso, né? Então, o ponto não ficou no mesmo sentido. Claro, depois que eu arrematar o fio, isso aqui fica meio que imperceptível. Ou também, às vezes, você pode fazer diferente, porque sim, é mais prático, né? Você não tem que cortar o fio, daqui você já vai fazendo, tá? Mas eu aqui na hora fui fazendo, por conta de prazo, pressa, né? Fui fazendo e depois eu me liguei. Eu nem desmanchei pra mostrar pra vocês, tá? Então, é isso. 2 partes iguais, tá? Vai fazer desse lado uma carreira. E aqui essa parte a gente vai começar a montar pra fazer o corpo. Finalizou a parte da frente, vai fazer aqui, então, uma carreira de ponto baixíssimo nesses pontos dessas 2 carreiras aqui, para juntar as partes.
Depois de costurar a parte da frente, ainda do avesso, vai costurar a parte de trás, da mesma forma com ponto baixíssimo, tá? Ó, vai tirar a peça do avesso e aí vai começar a trabalhar a parte do corpete, tá? Que a gente vai intercalar pontos aqui e carreiras. Então, vai inserir o fio aqui atrás, tá? Então, eu vou simular aqui como se fosse aqui atrás, ó, tá? Vou pegar o meu fio já colocado na agulha, ó, e vou aqui inserir o meu fio fazendo um ponto baixo e vou fazer, ó, 2 pontos baixos para cada carreira, ó. Então, aqui é uma carreira, 2. Próxima carreira, ó, e pode pegar o ponto inteiro, tá vendo, ó? Porque isso vai facilitar bastante a vida, ó, tá? Pode pegar o ponto inteiro e vai fazer 2 e 2. E aí, vai fazendo ponto baixo em tudo, 2 para cada carreira. Chegou aqui no busto, é 1 para cada ponto, né? Porque aqui a gente tem o ponto definido, 1 para cada ponto. Aqui, chegou nessas 2 carreiras, 2 em cada carreira, 1 para cada ponto. E aqui, ó, quando você vai passar, né, de um trabalho pro outro. Então, eu tô vindo aqui com um ponto baixo, 1 em cada ponto. Aí, ó, esse ponto aqui, eu não vou usar, ó, porque ele é um elo que eu já usei, ó. Ele é um ponto que eu já usei pra fazer esse ponto. Eu vou direto pra cá, ó. Vou direto pra cá e vou fazer 2 aqui. E aí, eu vou continuar esse trabalho até chegar no final da carreira. Chegando no fim da carreira, o que a gente vai fazer? E esse trabalho aqui vai ser diferente por causa desse detalhe. A gente vai fazer um corpete aqui sem cicatriz, tá? Então, aqui, ó, a gente tem uma mini cicatriz por conta da nossa costura. Aqui pra baixo a gente não vai ter. Então, cheguei no meu primeiro ponto, eu vou vir aqui, ó, vou fechar com um ponto baixo e vou fazer 2 correntes. Aí, aqui, eu vou fazer a carreira de ponto alto. Minhas cachorras estão oriçadas, gente. Ó, e eu vou marcar esse ponto aqui, caso vocês queiram marcar, tá? Porque a gente não vai fechar. Chegando aqui, você vai fazer direto o ponto baixo, sem fechar a carreira, tá? Isso aqui vai fazer com que o seu trabalho fique sem cicatriz. E aí, a gente vai trabalhar aqui as carreiras solicitadas, né, na receita, dessa forma aqui, sem fechar a carreira, de forma espiral. Então, fiz aqui as minhas carreiras, tá? Intercalando ponto baixo, ponto alto, de forma espiral, então, não temos a emenda. Agora, a gente vai fazer aquela partezinha da frente, tá? Essa quantidade de carreira também é opcional, você pode até fazer mais se quiser. E agora, a gente vai fazer como? Vai medir aqui na frente, então, pra quem fez esse detalhe, vai medir 10 pontos para um lado, pôr o marcador, 10 pontos pro outro, pôr o marcador. Pra quem não fez esse detalhe, são 34 pontos centrais aqui, tá? Vai pegar a sua peça e vai marcar 34 pontos centrais. E aí, vai começar a tecer essa última carreirinha nossa estrategicamente. Foi de ponto baixo, por quê? Para que eu possa começar no ponto alto e o desenho do ponto alto vai ficar todo do lado direito, igual tudo aqui, tá? Então, é estrategicamente que a gente terminou aqui no ponto baixo. Então, a gente vai pôr aqui no ponto marcado, já vai fazer um ponto baixo, 2 correntes, esse aqui é o meu primeiro ponto. Vai fazer a carreira inteira de ponto alto, aí aqui essa parte a gente vai virar, esse trabalho vai e volta. Vai virar o trabalho, próxima carreira, ponto baixo, mas diminuindo dos 2 lados. Próxima, ponto alto, diminuindo. Então, todas agora a gente vai diminuir um ponto de cada lado na mesma sequência de carreiras. Aqui, então, para quem não sabe diminuir, vai virar o trabalho. A próxima carreira na minha sequência é de ponto baixo. Então, ó, eu venho aqui, não vou trabalhar o primeiro ponto, vou no segundo e já faço direto o meu ponto baixo. Ou vocês podem também diminuir aqui no meio da carreira, né? Faz aqui o ponto baixo normal no primeiro ponto e depois vem aqui e faz uma diminuição na sequência. Pode até fazer aquela do amigurumi, né? Que pega aqui, ó, só nas alcinhas da frente, passa e fecha, tá?
E aí, você pode diminuir também de forma interna, tá? Então, vai diminuir aqui, chegando aqui, ou vai deixar de fazer o último ponto, ou vai diminuir também aqui entre os pontos. Próxima carreira, ponto alto, diminui. Então, todas aqui vão ser diminuídas. Fiz todas as carreiras aqui de baixo, e aí, na sequência, eu já fiz uma carreira inteira de ponto baixo, em volta de tudo. Por isso que eu não tinha cortado ainda esse fio. Como eu tenho outro novelo, eu deixei ele aqui, fiz essa parte aqui da frente, e depois voltei aqui e fiz uma carreira inteira de ponto baixo. Tá vendo? Ó, aqui na frente também, ó, pegando em tudo. Dando a volta, aqui vai fazer nos buraquinhos que achar, aqui é ponto para ponto, certo? Vai chegar aqui, então, terminei, fiz o meu último ponto baixo, vai chegar aqui no primeiro ponto, vai fazer um ponto baixíssimo, para anular isso aqui, tá? E aí, a gente vai começar a fazer o complemento da parte de cima do corpete. Olha como vai ficando lindão essa parte de trás. Aí, já vim aqui, ó, conectei o meu fio no trabalho, tá? E comecei a trabalhar em pontos altos. Um ponto aqui nessa costura, onde a gente fez a costura do baixíssimo para unir. Então, vai fazer um ponto aqui, começando aqui. E aí, vai fazer 2 pontos altos para cada carreira, como a gente já fez lá na outra parte. 2 pontos altos para cada carreira, tá? Já comecei a fazer aqui esse processo, vai virar, né, vinda na volta. Chegou aqui no meio, que é aquela outra costura, ó, faz... Opa, aqui escapou, 2, aí vai fazer, ó, 2 em cada, tá? Carreira. Vai chegar naquela costura do meio, como lá atrás, vai fazer um bem na costura aqui, ó, pegando bem firme aqui, ó, tá? E vai fazer um ponto alto nessa costura para não ter buraco aqui. E vai continuar 2 pontos altos em cada carreira. Já fiz aqui algumas carreiras, então, só para mostrar para vocês, todas as carreiras eu estou fechando, então, no ponto baixíssimo e subindo 3 correntes para iniciar a carreira. Não precisa virar carreira, tá? Aqui não vai aparecer emenda, ó, porque são poucas, e a emenda também não vai entortar, porque são poucas carreiras. Então, a gente pode fazer assim mesmo, e aí dá o efeito do ponto do mesmo lado, que é o que a gente quer aqui. A gente tá aqui na reta final, né, do nosso corselet, da nossa parte aqui de cima do vestido, e isso aqui vai poder ser, né, somente isso, se vocês quiserem. Dá pra usar com saia, com shorts, com calça, mas a gente aqui ainda vai fazer a parte de baixo. Então, vamos fazer a alça, tá? Percebam que aqui fica um acúmulo de trabalho, e é assim mesmo, tá? Ó, aqui tá a parte do busto, e aqui fica um acúmulo que a gente vai, aqui vocês vão ver, a gente vai ter um fio aqui que vai amarrar. Então, onde eu vou marcar pra fazer a minha alça? Eu vou marcar aqui, ó, na última carreira do busto, tá vendo? Eu marco aqui, ó, eu vim aqui na minha última carreira do busto, marquei, e vim desse lado aqui, fiz a mesma coisa na última carreira, marquei, tá? E aí, eu vou começar a fazer a minha alça. Como eu vou fazer a minha alça? Vou introduzir, então, o meu fio já com ele na agulha, aqui onde eu marquei, fazendo, então, aqui um ponto baixo, seguido das correntes, ó. Então, vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, seguido de 2 correntes, para simular o meu primeiro ponto, tá? E aí, eu vou fazer 8 pontos altos. A minha alça é de ponto alto. Então, com 8 pontos altos feitos, a gente vira o trabalho. E aqui, a alça é um trabalho de vai e volta. Vai fazer o mesmo processo por toda a alça, tá? Primeiro ponto vai simular, depois ponto sobre cada ponto. Por quanto? A quantidade de carreiras está sugerida na receita, mas isso aqui é muito de gosto e muito também de medir em vocês ou na cliente de vocês, né? Por exemplo, essa peça eu vou usar com sutiã, tá? Então, eu fiz aqui alongado para cobrir aquele bico do sutiã. A alça eu quero confortável para tapar o sutiã, para ficar bem estruturado em cima. Digamos que você tem um busto menor, você pode fazer tanto menos carreiras aqui,
quanto você nem precisa fazer toda essa parte aqui em cima. Ah, eu tenho um busto pequeno, eu nem vou usar com sutiã, ou não, mas não faço questão. Então, o que eu quero dizer? Isso aqui pode ser menor, vai de gosto, vai do que você quer para o seu vestido, tá? Pode ter menos carreiras ou mais, e a sua alça também pode ser mais fina, tá? Não precisa ter 8, pode ser mais fininha, da quantidade que vocês quiserem, assim como o comprimento, tá bom? É medir em vocês e sentir aí qual é o gosto de vocês. Fiz as minhas alças, eu quero só mostrar pra vocês aqui um detalhe, tá? Pra vocês se atentarem. Quando a gente marca aqui aonde foi a última carreira do nosso busto, pra gente localizar a alça, é pra ela ser feita pra dentro, tá? Então, de um lado, eu fiz em um sentido, no outro, eu fiz em outro sentido, tá? Pra começar, onde a gente marcou, só que ela ir pra dentro da blusa. Então, por exemplo, aqui eu comecei do alfinete onde eu marquei. Desse lado, eu contei 10 pontos pra frente e comecei aqui e cheguei aonde eu marquei, tá? Pra ficar mais aqui no lado interno da blusa. Agora, feito todas as carreiras, eu vou fazer o quê? Eu vou costurar aqui atrás. Eu também já medi mais ou menos onde eu quero que fique aqui atrás, tá? E aí, eu vou costurar com pontos baixíssimos aqui. Então, eu posiciono a minha alça assim, ó. Ela no avesso e a minha peça do lado direito, tá? Vou pegar, então, o fio na agulha, vou colocar no meu primeiro pontinho e vou lá posicionar onde eu quero costurar, tá? E a gente vai fazer pontos baixíssimos aqui, ó, tá? Esse primeiro é mais chatinho, porque eu tenho que passar por 3 aqui. E aí, ó, ponto pra ponto, tá? Ó, laçou, tirou no baixíssimo. Ponto pra ponto, laçou e tirou no baixíssimo. Vai fazer isso desse lado até acabar e depois do outro lado. Eu tô aqui com as minhas 2 alças e agora eu tô virando aqui, ó, a peça de cabeça pra baixo, porque a gente vai trabalhar uma cordinha aqui na parte da frente. Então, essa parte da frente, ela fica frouxa mesmo, tá? É pra ter esse efeito, pra ela ficar assim, um pouco franzidinha na cordinha. Onde a gente vai fazer essa cordinha? A gente não vai fazer ela separada e colocar na peça. A gente já vai fazer ela aqui, ó, pegando no pontinho, ó, daqui de dentro, tá vendo, ó? Esse primeiro pontinho aqui, ó. A gente vai introduzir o nosso fio aqui e fazer a cordinha aqui. A gente pega aqui nesse pontinho aqui, ó, perto da alça, tá? Ó, do lado de dentro. Aqui, por aqui, tá? Que seja assim, pertinho aqui da parte interna da alça. Vai laçar o fio, vai trazer, ó, vai prender o fio no ponto, tá vendo? Ó, e vai fechar com uma corrente. E aí, vai fazer as correntes. Que quantidade? A quantidade que vocês quiserem. Se vocês quiserem uma amarração longa, né, que depois que faz o laço fica caidinho, aí vai fazer bastante corrente. Vai fazer o suficiente que seja pra você, tá? Terminou as correntes, o que que vai fazer? Vai voltar fazendo ponto baixíssimo, tá? Ó, vai vir e vai fazer o quê? Voltar fazendo ponto baixíssimo em todas as correntes que você fez. Finalizei as cordinhas, eu já passei, ó, passei deixando 4 pontos, tá? Ó, tá grudadinho aqui, voltei com baixíssimo, depois, né, fiz a última correntinha, e aí depois aqui a gente só vai selar os fios, como todos os fios aqui que a gente precisa arrematar. Então, isso aqui franze até onde, né, quiser, isso é de gosto. Agora, a gente vai fazer o acabamento da parte de cima para depois fazer a saia. Então, a gente vira aqui e nós vamos trocar a agulha. Agora, a gente vai usar a agulha número 2 para fazer o acabamento. A gente pega, então, no pontinho aqui, vai inserir o fio, já na agulha vai fazer um ponto baixo, e aí vai fazer um ponto baixo em cada ponto aqui da estrutura. E só lá na frente, nós vamos trabalhar em ponto alto. Eu vou trabalhar em ponto alto para dar um acabamento maior ali naquela parte do franzidinho do cordão. Quem não quiser, pode fazer tudo ponto baixo, também fica bacana.
Então, vai vir, vai fazendo ponto baixo. Aqui, vai fazer 2 pontos baixos para cada carreira, como a gente fez as outras partes, né? Então, 2 pontos baixos, vai fazendo isso em volta de tudo. Chegando aqui, nessa última carreira aqui da alça, já vai começar fazendo ponto alto. E vai vir fazendo ponto alto em cada ponto. Ponto alto, ponto alto, ponto alto, ponto alto. Chegou aqui, ponto alto, vai voltar a fazer o ponto baixo e encontrar aqui atrás. Aqui na parte da cava também é acabamento todo em ponto baixo, vai começar aqui embaixo, inserir o fio, ponto baixo em tudo. Chegou aqui, arrematou, também com agulha 2. Então, aqui eu já tenho o meu corselet, a parte toda finalizada, ó, costurei com baixíssimo, né, do lado avesso. Aqui passamos o cordão, então, ó, aqui aquele acúmulo que fica bem aberto, vai ser aqui regulado, então, com a cordinha, tá? Eu fiz uma cordinha mediana, nem tão curta, nem tão pequena, né, pra poder ficar sobrando um pouquinho. Pode ser só o corselet, né, como eu já falei pra vocês, pra ser usado com outra parte de baixo, mas aqui a gente vai fazer uma saia e eu já comecei aqui e vou mostrar pra vocês como vai ser esse processo. Bom, a saia nós vamos construir, a ideia é que ela fica um pouco godezinho e babadinho, mas eu não quero tanto, tá? Então, eu vou fazer um processo de aumento aqui, que vai dar o efeito que eu quero, mas nessa primeira carreira, quem quiser mais franzido, é só fazer mais aumentos, ou quem quiser menos, é só fazer menos aumentos. Então, aqui a gente vai começar pelo lado de trás, do lado direito da peça, tá? E aí, aqui, logo quando a gente tem a nossa última carreira aqui de acabamento, que é o ponto baixo, vai inserir o fio e vai fazer a carreira, que é a primeira carreira aqui da saia, sendo primeiro ponto sem aumentar, próximo dois pontos, aumenta. Um sem aumentar, outro com aumento. Um sem aumentar, outro com aumento. Então, é a carreira inteira nessa variação. Então, nisso a gente já vai dar uma abertura. Quero mais? Aumenta todos os pontos. Quero menos? Intercala mais os aumentos, tá? Então, como que vai fazer? Digamos que aqui é o meu primeiro ponto baixo, né? Pra quem não tem ideia de como vai inserir. Digamos que eu tô aqui, que aqui é a minha carreira aqui, ó. Então, eu já coloco aqui o nó, né? Vou aqui começar no centro aqui das minhas costas e vou... Escapou. Vou simplesmente inserir o fio dessa forma aqui, ó, tá? Digamos que aqui é o meu primeiro ponto lá. Da base que eu vou iniciar um ponto baixo, 2 correntes. Aí eu aqui simulei meu primeiro ponto alto. E aí eu vou continuar aqui fazendo os pontos altos. O segundo ponto com aumento. 2. Próximo ponto, sem aumento. Próximo ponto com aumento, 2 no mesmo ponto. Vai fazer assim a carreira inteira, tá? Quando chegar no final, eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer todas as carreiras. Então, na saia, a gente vai sim fechar as carreiras e virar, tá bom? Porque aí, o desenho do ponto vai dar um outro, vai fazer uma sanfoninha, ó, vai dar um outro efeito do que aqui, tá bom? E a costura vai ficar bem, né, a cicatriz vai ficar bem retinha. Então, vou vir aqui no meu último ponto, fiz, aí eu vou aqui, ó, na primeira corrente aqui do meu primeiro ponto, ó, eu vou vir aqui, vou fechar no baixíssimo e vou virar o trabalho. Quando eu viro o trabalho, eu vou trabalhar agora com ele no avesso, né, com a correntinha no avesso, ó. E vou no mesmo pontinho aqui, ó, vir, faço um ponto baixo, 2 correntes e vou seguir na minha sequência. Nessa parte aqui já não tem mais aumentos, mas isso aqui não tem dúvidas, tá, gente? É bem simples, porque tá tudo na receita. Ele basicamente vai ter aumento aqui só em 2 carreiras, nessa primeira e numa outra.
que é a 6ª carreira, e aí não tem mais aumentos, tá? A gente vai trabalhando ele, o comprimento dele. Eu dei ali a sugestão de carreiras de comprimento, mas assim, quero maior, quero que ele também ficaria lindo, por exemplo, no joelho ou meio longuete. É só continuar a fazer as carreiras. No comprimento abaixo do quadril, não é necessário fazer aumentos, a não ser que você queira embabadar mais, fazer ele mais godê, tá bom? Senão não é necessário, é só seguir fazendo mais carreiras de ponto alto até né, o comprimento que quiser, tá, gente? Esse vestido aqui é uma tendência, né, esse design que voltou com tudo. Então, dá pra fazer em várias ocasiões, com vários fios. Aqui também, eu quero fazer com manga, depois eu só vim aqui fazer uma manga. Enfim, várias possibilidades. Eu espero que vocês gostem muito de tecer, que vocês aproveitem e que vocês fiquem lindas, arrasadoras nesse modelinho aqui, tá bom? Até o próximo projeto. Um beijo grande.